noite, sou Kleber, sou da Casa do CEOI aqui na Mapendi. Fico muito feliz de estar aqui de novo. Sempre que eu penso no nome da casa, né? José o Carpinteiro. Durante muito tempo, enquanto adolescente, eu não entendia o nome da casa. Zé o Carpinteiro, Zé o Carpinteiro, Zé o Carpinteiro. Até que um dia caiu a ficha que carpinteiro que eu estava falando. De qual carpinteiro, de qual José a gente estava falando. Sempre fico muito feliz de estar aqui com vocês para fazer o estudo. E hoje o tema, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens de 9 a 14. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E esse capítulo, de um modo geral, ele fala sobre a estranha moral, né? Algumas lições de Jesus, algumas passagens em que Jesus fala algo que, se for levado ao pé da letra, ele vai contradizer tudo aquilo que ele está falando ao longo da vida, né? Odiar pai e mãe, não vim trazer a paz, mas a divisão. E muitas das vezes é mal interpretado por nós diante dessa frase. Se você for levar de maneira literal, essa frase aqui não tem nada a ver com o que Jesus prega ao longo da vida dele, né? E aí, para a gente contextualizar, vamos dar uma olhada no que fala o capítulo. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Está em Mateus 10, 34 a 36. Como assim, né? Jesus vai trazer a espada? Jesus, príncipe da paz, não trouxe a paz? Vim para lançar fogo à terra. E o que é o que desejo, se não é que ele se acenda, né? Esse fogo se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra. Que batismo que ele está falando, né? Qual é o batismo que ele está falando ali nesse caso? Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas 12, de 49 a 53. Continua aquela mesma ideia, né? Não vim aqui para trazer paz, eu vim aqui para criar confusão. Vim trazer confusão para essa terra. E por que Jesus traz essa confusão? Foi ele mesmo que falou isso? Primeiro ponto, né? Foi Jesus que falou? Jesus falou realmente isso? A gente tem que parar para pensar em cima disso, né? Ele falou isso de verdade? Como é que ele falou esse tipo de coisa, se ele também falou: esse mandamento repetido 3 vezes era simples, mas difícil, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei? Isso foi Jesus que falou. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí eu gosto sempre de fazer essa reflexão quando a gente fala que Deus é amor. Eu sempre trago uma reflexão, eu sempre tenho essa ideia em mente, né? Eu sou imagem e semelhança de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. E que imagem e semelhança de Deus que eu sou? Pele e osso? Imagem humana? Não. A imagem e semelhança de Deus que eu tenho em mim é essa daqui. Deus é amor. Eu sou amor. Toda vez que eu saio desse amor, eu sofro. Porque eu preciso ser o mais próximo possível desse amor. A minha essência nossa essência é de amor. Incondicional, atemporal. A nossa essência de verdade é essa.
A gente só sofre porque a gente, em algum momento, sai desse sentimento de amor pleno, sublime da criação. Jesus ele vem trazer para a gente isso, né? Amai, pois, os vossos inimigos. Fala de amor aos inimigos. Mas como que ele vai falar que ele veio trazer a confusão entre nora e sogra, filho e pai, irmão com irmão? Por que ele está dizendo isso para a gente? De onde que vem essa afirmativa? Será que foi Jesus mesmo que falou isso? Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Lucas 6:35. E tem mais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Essa daqui é a nossa regra, colocar lá na porta da geladeira. Né? Regra básica do dia a dia, do bom. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 30 e 31. Então, assim, o tempo todo, a gente vai procurando dentro do Evangelho, ele fala de amor. O amor se fez carne entre nós e transitou. Então, como é que ele veio trazer essa confusão? Ele mesmo, amai-vos ardentemente uns aos outros como um coração puro. Ele faz o tempo todo esse convite ao amor. Ama, 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 ama. Vamos amando. Filho, ama. Ama a Deus. Ama o teu próximo, como a si mesmo. E aí a gente aprende que ama-se de maneira... Ame-se como você é, com seus defeitos, tratando de si nos seus defeitos. Para que você possa enxergar o teu irmão e amar o teu irmão do jeito que ele é. Entender que ele também tem um monte de defeito. E a partir do momento que você consegue amar o teu irmão e enxergar nele a imagem de Deus, como você tem, você começa a amar Deus acima de tudo. É um movimento de dentro para fora que a gente tem que fazer. A gente precisa de fazer. É uma necessidade nossa. Isso é uma necessidade nossa. Desse amor pleno, sublime, atemporal que a gente sempre fala. Né? Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito que não veio trazer a paz, mas a espada? Será que foi ele mesmo que falou isso? Se bem que teve uma passagem que ele também falou o contrário, né? Quando ele vai ser preso, Pedro vai lá e dá uma espadada na orelha do soldado, corta a orelha do soldado, Jesus na mesma hora bota no lugar. Filho, ó, pela espada, não vai ser pela espada que a gente vai conseguir fazer nada. Mete a tua espada na bainha, por conta aquele que matar com a espada, perecerá pela espada. Guarda a espada, filho. Esquece. Não é pela espada que vai ser feito isso. Meu reino não é daqui. Meu reino é do outro mundo. Meu reino é de amor, pleno. Mas como é que eu vou falar que o meu amor o meu reino é de outro mundo, que eu vim aqui, mas eu vim para... mas eu vim aqui para criar confusão, para fazer com que todo mundo se desentenda. Mas ele também falou a respeito da família dele, né? Então, ó, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Já começa a dar uma luz do que a gente está falando, né? Tá, quem é minha família? Quem é minha família de verdade? É aquele que está de acordo com a vontade do Pai. E aí, nessa situação aqui, a gente está falando justamente daquela coisa da família querendo ter a posse de Jesus, né? Tentar, de alguma forma, controlar ele, ter ele para si. E fala, minha família
Muito além disso aqui. A gente está falando de um povo, de uma época nossa, que o entendimento era muito limitado. Nosso entendimento das coisas era muito limitado. E ele vem para trazer para a gente justamente esse entendimento, por isso as parábolas, por isso as passagens. E aí, ó, os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia, donde essa consequência é rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou elas não são suas. Então, peraí, se tem uma coisa que não está batendo, se o que está sendo dito não está batendo com a atitude, ou o que está sendo dito não é verdade, ou está mal interpretado, ou não é bem assim. Mais ou menos por aí que ele está querendo dizer. Só que a verdade é que ele falou isso. Então, se a gente pega a interpretação literal da frase, se você pega a frase e interpreta literalmente, então ele só veio para criar confusão. E mais ainda, aquele que tem intenção do conflito, da luta, da guerra, ele pode usar esse trecho como argumento para a distinção, para o conflito. Ah, eu falo a verdade, eu estou falando a verdade, pô. É isso mesmo. Essa atitude daquelas pessoas que têm o entendimento literal do trazer a espada, se acha no direito de estar com a espada. E ao longo dos séculos, Jesus em momento algum falou pra gente que era para matar, que era para fazer, era o contrário. E a gente ao longo dos séculos interpretou o evangelho com direito a noite de São Bartolomeu, com direito à cruzada. E não dá nem pra gente dizer assim, ah não, foram eles. Nós, enquanto humanidade. Se a gente ainda está aqui, planeta de prova e expiação, é porque a gente ainda está dentro daquela sintonia. Quem já passou na prova, já pôde ir para outro lugar. Quem repetiu de ano, continua por aqui. Quem não tem condição de estar aqui, já foi transportado para outro lugar. Tanto para lá, quanto para... Tanto os que já passaram na prova, quanto aqueles que complicaram completamente a sua vida aqui nesse planeta e que não tem mais condição de estar por aqui, que precisam de uma nova oportunidade em outro lugar, de maneira que ele possa ajudar a evolução em outros planetas. Que também tem essas pessoas. Se complicaram de tal forma que não tem mais condição de estar encarnando aqui. E o que é belo no entendimento espírita é justamente essa condição que o ser humano tem de evolução. Por mais complicado que seja a minha situação, por mais que eu tenha feito besteira na minha vida, por mais que eu tenha feito da maneira equivocada, por mais que eu tenha me comprometido diante de um monte de gente, eu ainda vou ter oportunidade de fazer o melhor. A casa que eu venho, o mentor da casa era um bárbaro. Hoje, ele é o mentor de uma casa espírita trabalhando para Jesus. Mas lá atrás foi ele quem derrubou Roma. E derrubar Roma literalmente falando. O mentor dele hoje, Santo Agostinho.
Eu sempre penso na cena do encontro dos dois. Eu sempre faço um paralelo com o que a gente vive hoje. A gente pensar num acampamento de guerra, um padre passar no meio do acampamento de guerra, escutando um monte de besteira, cusparada, ameaça. Naquela época tinha todo uma aura de misticismo com o padre, né? Aquela coisa toda. Então eles tinham um certo medo também de atacar o padre. E ele vai até o acampamento do general, encontra o general e se oferece por amor à cidade, por amor aos seus. Ele se oferece para morrer. A cena é essa. Santo Agostinho vai até o encontro de Alarico, fala, me mata, não mata, não destrói a cidade, não me mata. Aí Alarico, matar você? Podendo ser o grande, a minha glória toda de derrubar Roma, eu vou matar você? Ele já estava magoado lá com a história de ter sido preterido como general romano. Aí, é? Então tá bom, então deixa quieto. Ele volta lá para destruir a cidade. E aí, na hora da destruição, ele encontra aquele que vai mostrar para ele o primeiro sentimento de amor naquele encontro ali, naquele embate. Ele vai apresentar a primeira demonstração de amor real, sincero, no encontro dele com... Ele conta no livro, né, que é o olhar de Santo Agostinho, foi um olhar que penetrou a alma dele. Foi a primeira semente de amor naquela cena. E aí, Santo Agostinho volta para a cidade, sem saber o que vai acontecer, mas na hora do ataque, Alarico puxa a espada, poupe as igrejas. A primeira sementinha. Desse encontro, dessa encarnação, até Jesus Gonçalves, foram 1.500 anos. Passando por Alarico II, passando por Cardeal Richelieu, até chegar Jesus Gonçalves, no início do século XX, lá no interior de São Paulo, e fazer toda a mudança no tratamento com os rancenianos. Como é que alguém que inspira dessa forma pode ter vindo para trazer toda a dissensão dentro da família, dentro daqueles que estão próximos? Por que Jesus estava falando isso? A gente espírita sabe que hoje a gente entende que dentro da família estão aqueles que a gente precisa reconciliar. Lá atrás a gente não entendia dessa forma. Mas ele, quando fala isso, ele já tinha esse conhecimento de que dentro da própria família você ia ter aqueles que iam de encontro ao teu entendimento. Esse é um raciocínio. O segundo, que paz é essa? Tem até a música do Rapa que fala, né? Qual é a paz que eu não quero seguir? Que paz é essa que as pessoas entendem? O que é paz? O que é paz? Que paz é essa que ele fala que ele não veio trazer? Aonde está a paz? De que paz que ele tanto fala? Né? Não tem blasfêmia, não tem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou. E elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Ele já tinha conhecimento, ele já tinha ciência do que viria. E aí, até mesmo para a gente contextualizar essa profecia de Jesus, a gente tem que entender em que situação que ele estava ali. Ele estava mandando os discípulos para fazer espalhar a boa nova. E ele já sabia o que ia acontecer. Ele já tinha noção do que ia acontecer com seus discípulos ali, conforme eles forem indo pelas cidades. E ele dá a orientação. Chega na cidade, procura uma pessoa digna, fique lá, abençoe as pessoas. Conforme vocês chegarem, se vocês não forem bem recebidos, sai. Vocês vão encontrar
Porque toda boa nova, ela vai, de alguma forma, oferecer mudança. E aí a primeira mudança que tem que acontecer não é nem fora, é dentro. E a primeira guerra é nossa conosco. Diante do que a gente está acostumado, do conforto, da, da calmaria, e, pô, tá tão legal, né? Tá tudo tranquilinho. Eu tava lá vendo minhas séries lá do Netflix, pô. Aí vem Ana me chamar para vir para fazer palestra, parar para pensar em cima do evangelho. Caramba, cara. É sempre muito prazeroso. Mas vamos lá. Tendo realmente sido Jesus quem disse ter trazido a espada e não a paz, por que ele fez tal afirmação? Por que ele falou isso? E a gente vai dar uma olhada, né? Eu fui buscar lá no livro Caminho, Verdade e Vida o texto A Espada Simbólica. Tem um trechinho que fala sobre isso, né? Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores. É aquela paz, aquela tranquilidade que a gente entende que é... tô bem, tô em paz, não preciso esquentar a cabeça. Né? Dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores. O senhor está sendo bem servido, está tudo ok, né? Tô aqui. Se eu precisar, eu tô aqui, né? A pessoa fica rodeada daquele bando de funcionário, de um monte de gente para desde lavar a roupa até fazer o café e por aí vai, jardim, e não tem nada que ele tenha que meter a mão para fazer, executar. Apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. O entendimento de paz que a gente tinha de paraíso era, depois que está do outro lado, ficar simplesmente... E esse entendimento ele ainda existe até hoje, para algumas pessoas. O ter paz é não fazer nada. Durante alguns instantes é até interessante você não fazer nada. Mas tem uma hora que é necessário o trabalho. É necessário o movimento. Para a nossa própria saúde mental. A gente precisa dessa movimentação. Senão o corpo apodrece. A ociosidade nos leva ao apodrecimento. E aí essa ociosidade não é só do movimento corporal. Aqui também. A gente precisa trabalhar a nossa mente. A resistência a tudo que Jesus estava trazendo, a tudo que ele vinha como filho de Deus, como o nosso exemplo, o que ele estava dizendo para os apóstolos ali, o que ia acontecer diante daquilo que ele estava trazendo como boa nova, ia encontrar resistência. E essa resistência, primeiro dentro de nós, e o primeiro contato é dentro da própria família. O entendimento das coisas ia acontecer dessa forma. Então, ele já tinha essa sabedoria de que isso ia acontecer. Até hoje acontece. Até hoje isso acontece. Dependendo de como você tenha dentro de casa a constituição familiar, muitas das vezes você tem dissensão na família por conta de entendimento religioso. E aí, quando eu falei com vocês da noite de São Bartolomeu, todo mundo sabe do que se trata a noite de São Bartolomeu? Procurem saber. A noite de São Bartolomeu foi uma noite lá na Europa, uma luta entre cristãos
católicos e protestantes. Uma pessoa que estava envolvida nessa batalha, vocês conhecem bem, que foi justamente por conta do livro dele que me chamou a atenção. Na época que eu estava começando eu trabalhava na biblioteca lá do CEOI e eu não parava de ler. Não parava de ler. Foi o período da minha vida que eu mais li. E esse livro a Tragédia de Santa Maria é um livro mais ou menos dessa grossura que eu tinha lido. Eu consegui ler o livro em 4 dias, 5 dias, um negócio assim. Tamanha a empolgação com a história. Vocês conhecem um senhor médico dos pobres? Vocês conhecem esse senhor? Ele estava dentro dessa história. Foi ele que contou a história. Bezerra de Menezes é quem conta a história da tragédia. E assim, esses exemplos são sempre muito, 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 muito deliciosos a gente parar e pensar e falar: tá, eu tenho jeito. Eu tenho jeito. Já tô me conscientizando. Só que não é só a consciência. Eu preciso me movimentar na direção para que as coisas aconteçam. Cada vez mais, cada vez mais. E é esse movimento é que vai incomodar o meu irmão. Aí é que entra a história da dissensão do irmão, filho com pai, mãe com filho. Aí é que dá toda a confusão que Jesus estava falando. Aí é que entra essa diferença, né? A medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira dos seus adversários. Quanto mais mexe com o status quo, né? com tudo que está acostumado, com toda a regalia de quanto mais mexe com isso, maior a resistência. Quanto mais eu sou o responsável por essa movimentação, sou eu que estou incomodando. E aí o evangelho, ele incomoda. O evangelho não vem para criar conforto diante das distinções, diante das situações de injustiça. É só a gente lembrar lá das bem-aventuranças. Né? Bem-aventurado é aquele que, por conta do meu nome, for perseguido, tem fome de justiça. Esses são os bem-aventurados, porque eles vão, independentemente do que tudo que está em redor diga não. Se Jesus está dizendo sim, ele vai. Até que ponto que a gente tem coragem de fazer isso? Né? Quantos foram lá atrás os que lá na arena se entregaram e cantando foram devorados por leões? A gente não precisa mais de ser devorado por leão. Esse tempo já passou. Mas a gente tem as nossas batalhas. As nossas batalhas morais, as nossas batalhas de atitude, as nossas ações diante do ambiente de trabalho, diante dos vizinhos, na casa espírita. As nossas ações no nosso dia a dia vão... A gente sabe. Não precisa de ninguém batendo falando no nosso ouvido que a gente está fazendo de certo e errado. E é até chato quando alguém faz isso com a gente, né? Minha esposa, de vez em quando, ela dá umas puxadas de orelha. Mas você é espírita, tá fazendo isso? A gente sabe quando a gente está errando. E as pessoas esperam da gente as atitudes corretas. A gente precisa de estar fazendo de acordo com aquilo que a gente acredita. E aí é que entra as disputas.
espada, a divisão. Ele vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Doce ilusão. Porque a ideia, ela é muito além do que aquele tempo, do que esse planeta. A ideia de amor, ela é sublime desde a criação de tudo, não só desse planeta. Não está restrito ao planeta Terra. As regras que Jesus traz para a gente de amor ao próximo, elas precisam ser executadas por nós, no nosso íntimo, diante de qualquer situação, aqui ou em qualquer lugar dentro da criação. E olha que a criação é grande pra caramba. Esses que vêm de encontro ao que Jesus está trazendo, o que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro. Ele se lhe agarra e o defende com unhas e dentes. A defesa dessa atitude que está acostumado, esse conforto, essa inércia nas ações do bem, incomoda quando você tem essa atitude contrária. A gente vai encontrar essas pessoas. Você vai encontrar, naquele dia que você está fazendo a entrega de quentinha, você vai encontrar no ponto de ônibus do outro lado da rua uma pessoa que está observando e que está admirando a atitude. Que quer fazer também, mas ela ainda não tem coragem. Nesse mesmo momento em que você está sendo observado do outro lado da rua, uma pessoa que está te admirando a atitude, que quer fazer também, você vai encontrar alguém no prédio de cima reclamando que você está dando comida para aquele cara ali que é vagabundo, que não quer nada com a vida, que não quer saber de nada. Por isso que eles não fazem nada, por isso que eles não trabalham. Vocês ficam dando comida. Nem lá, nem cá. Nem lá parado, só admirando, nem aqui reclamando da atitude do outro. O movimento. Faz. Ah, faz. Começa. Se mexe. Se mexe na direção daquele que está precisando de ajuda e não se sinta melhor, porque, na verdade, é uma necessidade nossa. Essa doutrina, a doutrina de Cristo, porém, sobreviveu porque era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus. E, nascida no pequeno obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma, do mundo pagão. Em face dos seus mais escarnecidos amigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares, a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Não era a fé de verdade que eles tinham. Era pura e simplesmente interesse. E ele vai lá, no meio, no ponto de mataram achando que ia conseguir resolver, só aumentaram a informação porque é a verdade. Ele era a verdade sendo propagada. E aqui, peraí que ainda não está na hora de seguir. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga do Cristo? Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? Sócrates ele tinha uma doutrina muito similar, é o precursor do cristianismo. Por que lá atrás não tinha isso? Não tinha esse entendimento mais profundo do que Jesus estava por trazer? Porque lá naquela época ainda não tinha, a gente não estava pronto.
Eu sempre gosto de colocar isso nessa condição, né? Nós estávamos prontos para isso. Se parar para pensar, já tem 2000 anos que ele esteve aqui e a gente ainda não entendeu. Ele já enviou o Consolador, que ele tinha prometido, para ajudar a gente a entender. Vocês já agradeceram muito a Deus pela oportunidade de conhecer essa doutrina? Porque é um privilégio que a gente tem. De verdade, é um privilégio. Só que esse privilégio, ele requer responsabilidade. Diante de si, diante do outro, diante das ações, diante desse entendimento. A gente tem uma pedra preciosa na mão da gente. Quantos lugares no mundo não se pode se reunir para falar de evangelho, para falar de Jesus? Quantos lugares no mundo essa reunião aqui é proibida? E a gente está aqui. Por que a gente está aqui? Porque a gente é melhor? Ou porque a gente é mais necessitado? Se somos mais necessitados, vamos aproveitar essa oportunidade o máximo que a gente tiver. Cada oportunidade, cada dia, cada vez que a gente levantar, a gente lembrar, cara, obrigado, Pai. Vamos embora. Manda. Eu tô aqui. Cadê? Chama que eu tô aqui. Me chama. Vambora. Simbora. É que ainda não chegaram ao tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Esse vazio da crença vulgar, o vazio das ações equivocadas, o vazio do entendimento equivocado, o vazio da guerra, o vazio do conflito, o vazio da falta de amor. Esse vazio já preenchia aquele povo e nos preenche quando a gente está distante daquela receita, daquela reflexão que eu estava brincando lá no começo. Brincando, eu não estava falando sério. Eu sou amor, Deus é amor, eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu sou amor. Toda vez que eu não amo, eu estou fugindo de mim mesmo, da minha essência. O difícil é a gente conciliar o eu, amor, com o eu egoísta, com o eu vaidoso, com o eu egocêntrico. Esse eu amor, eu preciso trabalhar o máximo possível para poder entender que eu sou amor ao próximo, é espalhar esse amor, não implodir nesse amor. Não me fechar, me prender. Quanto mais eu consigo fazer esse movimento contrário, maiores são as minhas chances de me aproximar de Deus, de caminhar na sua direção, fazer o que Ele espera de mim diante de cada uma das situações. E é através dessa atitude diária, dessa atitude contínua que eu vou fazendo com que as coisas aconteçam de acordo com a vontade do Pai. E aí, essa luta, essa guerra, ela vai se abrandando comigo e vai fortalecendo as minhas ações diante daqueles que não querem que isso prevaleça. Seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Quanto mais eu vou fortalecendo os meus passos, as minhas pegadas diante de cada uma dessas ações, eu vou colecionando do meu lado pessoas que querem que isso aconteça cada vez mais. Independente
do meu grau de parentesco. Quem é minha irmã, quem é meu irmão, quem é minha família. Minha família aí. Nossa família, né? Nossa família. Que a gente possa cada vez mais fazer com que isso aconteça. Fazer com que sejamos esses pontos de referência que Jesus quer de nós. E aí eu fui buscar uma ajuda com o Chico. O texto inicial de hoje já estava falando sobre isso, né? Quando a gente fala aqui da sublime recomendação, o texto que a gente fez a abertura, ele fala sobre quantos discípulos copiam a atitude desses doentes que se faziam acompanhar por uma legião de gênios perversos. Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz. A primeira dificuldade do caminho pretende fugir ao mundo, faminto de repouso ao lado do Nazareno. Problema, obsessão, tal, entendimento equivocado do mundo, consigo entender, e aí a partir do momento que eu começo a entender, começo a melhorar as minhas ações, eu quero o repouso, a paz diante daquela situação. E ele fala, ó, vai para o mundo e mostra para o mundo como você está. É o que o texto está falando. É o que essa paz aqui está pedindo. Que ele está falando, ó, vai para o combate. Vai para o combate. Mostra para os outros o que você teve condição de fazer. O quanto você mudou. Como você mudou. Por que você mudou. Mostra. Faz isso. Para o teu bem e para que você possa trazer junto contigo aqueles que ainda não conheceram. Essa paz que eu estou falando. Que não é a paz do mundo, né? Não é a paz equivocada. É a paz de atitude, de consciência no nosso dia a dia. E aí, como eu gosto de fazer, de brincar com as palavras, eu tentei trazer para o tema de hoje o que Jesus está querendo dizer com essa paz. Que paz é essa que ele traz para a gente? O que ele queria dizer com essa frase do não vim trazer a paz, mas a espada, vim trazer a divisão? De que forma que ele estava querendo dizer isso para a gente? Eu entendi da seguinte forma. Ele contando para a gente. Não pense que será fácil. Não será. Pois que terás que a si mesmo enfrentar. Terás que ao seio da própria família renegar. Em nome daquilo que acredita, abdicar. Serás perseguido por amor a mim. Te escarnecerão, enfim. Pois que toda ideia nova tem resistência. E confronta a vida de falsas aparências. Não será fácil, não será. Isso é certo. Mas a cada passo teu estarei por perto, a te fortalecer a alma no meu caminho. Não será fácil, mas é possível. Faz de ti, na tua jornada, imbatível. Na certeza de que nunca, nunca estarás sozinho. O que ele espera da gente é esse passo firme. O que ele quer da gente é esse passo firme. Não pensa que vai ser fácil. Não pensa que vai ser moleza. Haverão embates. Haverá o combate. Haverá falta de entendimento, falta de caridade do outro com você. Mantenha-se firme. Seja você aquele que mostra o outro lado. Na história da outra face, mostra você o lado caridoso. Entende que aquele outro ainda está na falta de entendimento.
Isso nos dá muito mais responsabilidade diante daquilo que Jesus nos traz, diante do entendimento que o Espiritismo nos traz no nosso dia a dia. Que a gente possa, cada vez mais, sermos esses combatentes de nós e da falta de amor. Que a gente possa ser cada vez mais amor no nosso dia a dia. O Pai do Céu nos abençoe sempre. Que assim seja.